no cômputo da reserva legal com as APPs e agora a invasão das APPs por atividades agro-silvopastoris, ou seja, o gado ir até a barranca do rio com qualquer cultura, isso é extremamente negativo. Isso vai contra, inclusive, as promessas de campanha da presidente Dilma, né, de evitar o desmatamento, assim como ela deve ser contra a anistia ampla, geral e irrestrita, que está contido em vários artigos do projeto, quando ele trata de áreas consolidadas. Só na questão da recomposição dos 4 módulos, são 70 milhões de hectares de terra que não serão recompostos, né? Então, o governo não deve ceder, na minha opinião, e acho também que precisa se ouvir a sociedade civil lá fora, porque aqui está o setor do poder econômico. O setor ruralista, o maior beneficiário, me desculpe, não é o pequeno, é o grande proprietário de terra, desmatador da Amazônia, 500 quilômetros quadrados em um mês no estado de Mato Grosso. Isso é uma coisa criminosa, porque a previsão de anistia gera impunidade. E a pequena agricultura está aí pressionando lá fora para entrar. Ela é contra o relatório do deputado Aldo Rebelo. A Federação da Agricultura Familiar é contrária. Eles lançaram um documento e no Código Florestal atual eles estão protegidos em vários dispositivos do Código. Por isso, eu entendo que a Casa precisa pensar, porque isso tem impacto futuro, para gerações futuras, para a sociedade como um todo, não para um corpo só. E o setor ruralista da Casa e os parlamentares não podem negar a posição da ciência, colocado no relatório da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eles não podem fugir da ciência como o diabo foge da cruz. Deputado Ivan Valente e deputado Zonta, no final da tarde, o relator do Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, falou sobre a nova proposta do governo. O relator considera a análise da proposta na Câmara, neste momento, antirregimental. Há uma emenda que o governo sugere, só que a emenda não foi apresentada. Não há mais espaço regimental para apresentação de emendas porque a discussão foi encerrada. Logo, o regimento não tem como proteger uma emenda que não foi apresentada, embora a ideia demonstre uma evolução positiva do governo na compreensão dos problemas relacionados com a consolidação das atividades em áreas de preservação permanente. E é regimentalmente muito difícil, mas como se trata de uma ideia razoável, eu creio que ela pode acompanhar o projeto quando ele for para o Senado, e o Senado aperfeiçoá-lo, porque eu, como relator, não aguento mais amarrar e desamarrar esse feixe de lenha e carregá-lo nas costas por mais tempo. Eu acho que é o momento de votarmos aqui na Câmara e deixarmos que o Senado também realize o seu trabalho. Eu pergunto ao deputado Zonta. Deputado, o senhor acha que o relator Aldo Rebelo está certo? Não é o momento de se analisar essa emenda do governo e essa emenda, a análise dela neste momento na Câmara, já que já se encerrou a discussão do projeto, é antirregimental? Com certeza, tem razão o relator Aldo Rebelo. Nós não podemos estar fazendo essa modificação, ele colocou bem claro, está dentro da norma regimental. Nós queremos votar, vamos votar hoje sim o relatório Aldo Rebelo, vamos votar o destaque que for necessário para adequar o projeto em favor da pequena agricultura. E eu falo aqui de experiência própria, porque eu sou um agricultor cooperativista, que estou aqui, não sou nenhum explorador de terra, portanto, não dependo de ter uma posição diferente. Estou defendendo o pequeno, médio, o agricultor que produz e que preserva. O exemplo está em Santa Catarina, onde há 20 anos atrás nós tínhamos 17% de cobertura vegetal nativa, hoje passamos de 41% por iniciativa dos produtores. Então tem muita gente colocando inverdades aí, que nunca viveram esse momento, que não estão lá no campo. Nós queremos ouvir a voz do campo também, que é, em última análise, responsável pela produção de comida para esse Brasil. Então, vamos votar assim com soberania nessa casa. Não há por que estar fazendo qualquer modificação que possa constranger o projeto. Houve o tempo para isso, já passou esse tempo e nós temos convicção que é hora de votar.
Eu faço agora uma pergunta ao deputado Ivan Valente. Deputado, o Correio, o Web, traz a seguinte informação. Dilma não garante a ex-ministros adiamento de votação do Código Florestal. A presidente Dilma Rousseff evitou garantir hoje ao grupo de 8 ministros que a base aliada do governo adiará a votação do Código Florestal na Câmara, prevista para esta terça-feira. Mas, segundo os ex-ministros, a presidente demonstrou preocupação com eventuais mudanças no texto que enfraqueçam a legislação ambiental. Segundo eles, Dilma também se disse preocupada com a hipótese de aumento do desmatamento com a execução da nova lei. Deputado Ivan Valente, é uma boa notícia ou não? Olha, o problema é o seguinte, a presidência da República já deveria ter intervido nisso e particularmente o seu partido aqui na casa, o PT, deveria ter participado com mais força desse debate para ver os grandes impactos políticos, econômicos, sociais e ambientais que essas mudanças trariam, né, na questão da biodiversidade brasileira, que é a nossa vantagem comparativa em relação a outros países, né? Na questão da política agrícola, o impacto na política agrária, tudo isso devia ter sido discutida. A posição do governo, se ela se mantiver de vetar a anistia ampla, geral e restrita contida no relatório Aldo Rebelo, é positiva. Por outro lado, a subemenda apresentada, ela pode ser absorvida pelo relator. Não é verdade que regimentalmente não é possível não absorver a emenda, mas ela é nociva porque ela libera as áreas de preservação permanente e elas atentam contra as promessas da própria presidente. E o governo federal tem compromissos internacionais assumidos em diversas convenções, inclusive a Convenção do Clima, inclusive as promessas feitas em Copenhague de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 38% até 2020. Ora, com a questão dos 4 modos fiscais, com a invasão das APPs, com a compensação que é feita, com o cômputo das reservas legais e com o enfraquecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, com a flexibilização para os estados, é evidente que esse relatório, somado à anistia, é uma licença para o desmatamento e coloca o governo numa grande contradição, de um lado, com o povo brasileiro e com seus compromissos internacionais, e aqui com a base governista, que é muito conservadora, que é ligada ao agronegócio, e o governo precisa fazer uma escolha. Agora eu mostro imagens ao vivo de um princípio de confusão que acontece neste momento na chapelaria da Câmara. São pequenos agricultores que vieram de vários estados do país. Eles fazem manifestação na chapelaria e querem participar das votações do Código Florestal. Eu pergunto ao deputado Zonta, qual é a posição destes pequenos agricultores, deputado? Olha, eu estive há pouco no encontro que eles estão realizando no plenário 2 dessa Câmara. Eles, naturalmente, têm uma posição de defesa do direito de propriedade, de defesa de poder trabalhar e produzir nesse Brasil. A Força Sindical está os organizando de uma forma consciente e, portanto, nós entendemos que eles têm muita razão em muitos temas e eles querem, sim, ter um código que possa disciplinar, ser um marco regulatório e que nós não fiquemos sob a mercê de ONGs internacionais, de julgo internacional. Porque esses não querem o bem de nosso agricultor nem do Brasil. É uma disputa econômica que vem de fora para cá, de soberania nacional. Essa gente não serve para o Brasil, não são nossos amigos, aquelas ONGs. E eu acho que temos que ouvir, sim, aqueles que trabalham e produzem, aqueles que têm calo na mão, e não aqueles apenas que têm calo na língua. O deputado Ivan Valente está aqui com pressa, quer ir ali na manifestação. Deputado, o que o senhor quer falar agora? Eu quero falar porque eu quero conversar com o pequeno agricultor que está aqui, está proibido de entrar. Os que entraram foram aqueles que tiveram um lauto café da manhã, paga pelo CNA. E agora o pequeno agricultor mesmo, ligado à FETRAF, não pode entrar aqui na Câmara. Então eu quero dizer que esse código, por exemplo, e as 50 mudanças que o relatório, mais de 50 mudanças que o relatório fez e não foi lido em plenário, inclusive a questão do pousio, ou seja, área abandonada no Brasil pode ser vista como área consolidada e não área para fim de reforma agrária. Então esse relatório é nocivo ao interesse público,
ao interesse nacional, e se a sociedade civil brasileira, os estudantes brasileiros, a nossa juventude, os sindicatos, o povo brasileiro, tomar pé do que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos ver que a grande maioria do povo lá fora é contrária a esse relatório. Aqui está se discutindo é o poder econômico, é o lucro, e é por isso que tem que se respeitar a opinião da população. O pessoal vai pedir um referendo popular para deliberar sobre o Código Florestal depois de passado. E, se não for vetado esse relatório, nós entraremos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque ele retrocede em toda a legislação ambiental e nós somos contra o princípio do retrocesso, ou seja, o STF deve julgar o mérito dessa questão.